Fala pessoal, eu sou o Bruno Joca E eu sou Cauê Franklin. e hoje nós vamos falar sobre os ciclos de mercado, como a gente vai conseguir entender melhor a movimentação dos preços e como a gente vai conseguir lucrar em cima disso, qual a importância disso. Interessante falar que os ciclos de mercado que a gente fala aqui é na figura gráfica, né? Na análise técnica, na análise gráfica. Não é ciclo de mercado financeiro, econômico, fundamentalista, nada falando de políticas. Não é assim, não é ciclo de mercado nessa parte. Ciclo de mercado gráfico, analista técnico. Nosso principal assunto, como a gente gosta de falar sempre, é o day trade, são os investimentos de curto prazo e os ciclos de mercado são justamente sobre a movimentação dos preços. Bom, Cauê, uma grande frase que me marcou muito e foi muito importante para a minha forma de enxergar o mercado, justamente porque eu também levei essa frase para a minha vida, foi a seguinte frase: é, não importa para onde o preço do mercado vai, o que importa é o que eu vou fazer a partir desse movimento. Perfeito. E a partir dessa frase eu queria contextualizar para a gente entender qual é realmente a importância do ciclo de mercado. Por que é importante a gente entender esses movimentos? Então, vamos lá, vamos falar para nós traders, né? Seja day trade, seja swing trade. Para a gente entender o ciclo de mercado, ele é importante para a gente saber o que fazer, como você falou, né? A gente sempre tem que colocar um se. O trader, o ótimo trader, seja de swing ou de day trade, ele é o cara que consegue reagir ao mercado. Ele não é o cara que age, não é o cara que bate no mercado. Ele espera o mercado fazer uma movimentação, mostrar para ele aonde vai e ele reage. Sempre colocando um se no mercado. Se o mercado fizer isso, 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 eu vou fazer isso, isso, isso. Se o mercado subir desse jeito, eu vou fazer tal coisa. Se ele cair, então, sempre colocando o se, sempre reagindo ao mercado, né? Então, a importância de entender o ciclo de mercado é justamente essa, sabe, Joca? É você ter uma visão do que o mercado vai fazer, do que ele está, não é do que ele vai fazer no caso, né? Do que ele está fazendo. Tem os dois cenários do que ele pode fazer e a partir de um momento que ele fizer tal coisa e te der um sinal, você vai entrar sempre a favor dele. Tá bom, tem estratégias que são contra, né? Contra o movimento do mercado? Tem. Mas também você tem que entender, aí já entra outro ponto, né? Você entender a sua estratégia. Mas nós gostamos de estar sempre a favor do movimento. Se ele está apontando pra gente que vai subir, vamos procurar fazer umas compras. Se ele está apontando pra gente que vai cair, vamos procurar fazer umas vendas, né? É sempre importante a gente entender a força que ele está indo, a força que o mercado tem e tentar sempre acompanhar da melhor forma possível. Então, o melhor trader não é o trader que age, é o trader que reage ao que o mercado está fazendo. Perfeito. Esse é o melhor trader, é o cara que reage, é o trader que não procura oportunidade, o mercado mostra a oportunidade para ele. É o trader que quando ele está olhando o gráfico, ele imagina dois cenários e ele reage ao que o mercado vai fazer, independente se ele vai para cima ou para baixo. Hoje eu recebo muita pergunta no direct do Instagram, seja pela Alfa ou seja pelo meu pessoal. O que você acha de tal coisa? O que você acha de tal coisa? E eu sempre, para a infelicidade dos telespectadores, eu sempre canto dois cenários, né? Por que eu canto dois cenários? Porque eu não sei para onde o mercado vai. E eu não quero adivinhar para onde ele vai. Se ele subir, eu vou comprar. Se ele cair, eu vou vender. E eu espero que todo mundo faça isso comigo, entendeu? Então eu aponto dois cenários e mostro o meu estudo, assim como eu compartilho no Vamos de Mercado. Então quem não assiste, ou quem não conhece, ou quem não está acompanhando, dá uma acompanhada no Vamos de Mercado. Todo dia a gente bota lá no Instagram da Alfa e lá você vai entender o que eu estou falando, né? Hoje, dia 5 de agosto, eu coloquei lá um Vamos de Mercado onde eu mostrei exatamente que o índice poderia, se fizesse tal coisa, buscar as máximas e se fizesse tal coisa, buscar as mínimas. Sempre tem uma condição para você reagir ao que o mercado está fazendo. Exatamente. O estudo está sempre baseado nisso, então a movimentação de mercado ela vai se juntar aos ciclos justamente quando você determina quais são os estudos aonde eles estão apontando, né? Perfeito. Hoje eu utilizo muito, por exemplo, Fibonacci. É uma ferramenta que eu utilizo muito. Então eu vou dar um exemplo para você. Digamos que o mercado está num ciclo de alta. Ele está movimentando numa tendência, né? Que pode ser tendência, ciclo, né? Enfim, de alta, né? Está mostrando fortes movimentos de alta. Então, quando é que eu vou traçar uma Fibonacci de pernada? Num movimento de queda micro ou numa continuação de tendência de alta? Numa continuação de tendência de alta, claro. Então eu entendi o ciclo do mercado, entendi a tendência dele e eu consegui utilizar da melhor forma possível, que ao meu ver, eu utilizo a estratégia, a ferramenta de Fibonacci. Tô entendendo. Quais são os tipos de ciclo diferente que tu...
Eu só vejo 3. Na verdade, até hoje, depois de 6, 7 anos de mercado, eu só vi o mercado se movimentando para 3 lados possíveis. De 3 formas. De 3 formas possíveis. Ou é para cima, ou é para baixo, ou é de lado. Ele não anda, não tem outra coisa. Então, o ciclo de mercado é sempre esse. Tendência de alta, tendência de baixa ou consolidação. A consolidação tem suas vertentes, né? Às vezes ela pode ser uma consolidação em diagonal subindo, às vezes uma consolidação em diagonal descendo, mas é sempre assim, consolida, movimento de alta ou de baixa. Sempre são esses 3 ciclos. E aí você consegue entender todos os ciclos de mercado, você consegue se adaptar e consegue fazer boas operações. Isso aí é muito legal de falar, porque ele sempre tem esse movimento, né? Ele faz uma consolidação, depois da consolidação ele vem um movimento de rompimento, o preço corre para um outro ponto onde ele se precifica e ele começa a consolidar ali naquela região novamente, até que aconteça algum evento, alguma coisa que o preço rompe de novo e busca uma outra precificação. Né? Tá vendo como é simples? É muito simples você entender o movimento do mercado. Você não precisa ficar impondo que ele vá para algum canto. Ele vai fazer uma movimentação, seja de alta ou de baixa, vai consolidar em uma certa região de preço, independente do padrão gráfico que ele faça, consolidação, movimento na mesma região, depois ele estoura para um lado de novo e aí ele começa novamente a consolidar depois de um certo tempo. É sempre assim, o ciclo de mercado, olhando graficamente, né, é sempre esse. E entendendo os ciclos de mercado, como eu posso trazer isso para a minha estratégia vencedora? Pronto, aí você já definiu a sua estratégia vencedora? A primeira coisa é você definir. Depois que você definiu, vou dar um exemplo aqui de novo, voltando ao que eu utilizo, que é o Fibonacci, que para mim é sensacional a maneira que a gente utiliza e que a gente lê o gráfico a partir do Fibonacci. Se eu tiver, por exemplo, dentro de uma consolidação e eu tiver em cima, numa região de topo da consolidação, eu jamais vou fazer uma pernada de alta fazendo compra numa região de topo, porque um topo ele é o quê? Uma resistência. Então eu não vou ficar comprando uma continuação na resistência antes de ela ser rompida. Tá entendendo? Então dentro da consolidação eu sei exatamente o que eu vou fazer. Se está numa pernada de baixa, eu não vou fazer uma pernada de reversão de alta a qualquer momento sem nenhum, entendeu? Então você tem que, a tua estratégia ela tem que saber exatamente o que você vai fazer naquela pernada de baixo, que no meu caso, eu vou continuar o movimento da pernada de baixo, diferentemente da consolidação, que eu tento trabalhar ali no meio e não nos extremos. Tô entendendo. Então, no caso, a melhor forma de você de você construir a sua estratégia vencedora antes é você entender qual o seu ciclo de mercado você gosta de trabalhar mais, né? Você vê como a sua estratégia ela tá lendo o ciclo de mercado que está acontecendo. Né? Perfeito. E depois disso, o que você vai fazer? Entender como você utiliza a sua estratégia em cada ciclo de mercado. Tô entendendo. Aí é sensacional. Quando você descobre isso, quando você entende isso, você ganha em qualquer momento de mercado. Qual é a característica de um mercado consolidado? Mercado consolidado é aquele que trabalha em uma mesma região, numa lateralização. Como eu estava dizendo antes na consolidação diagonal, né? Ele pode também consolidar de uma forma diagonal, fazendo topos e fundos ali como se fosse fazendo um triângulo, sabe? Ele pode subir dessa maneira. Isso também é uma consolidação. Mas nós costumamos chamar esse tipo de consolidação de acumulação. Normalmente ele estoura para um lado depois disso. Agora, a consolidação mesmo é a lateralização, aquela que trabalha entre fundos e topos mais ou menos parecidos. Se a gente estivesse falando de uma visão espacial, como a gente estaria vendo a disposição dos candles? Perfeito, a gente vai ver como se fosse um quadrado ou um retângulo. Normalmente um retângulo, né? A gente vê uma região de resistência muito forte, onde ele toca várias vezes, e uma região de suporte que ele toca também várias vezes. Então ele começa a trabalhar naquela regiãozinha, nessa regiãozinha assim, entre topos e fundos, sempre mais ou menos da mesma altura. É como se você estivesse ali no espaço, você estivesse vendo na tela um espaço preto ou azul, como a pessoa bota, e os candles estivessem ficando sempre um do ladinho do outro. Isso, né? Perfeito. Eu acho muito interessante isso que você falou, Joca, de visão espacial. Eu comento isso muito no curso também, com os alunos, com todo mundo que vem falar comigo. O gráfico, você tem que olhar para ele e ele tem que te dizer, tem que ser bonito, tem que ser fácil de ver. Na hora que você olha pro gráfico, ele tem que te falar assim, cara, eu tô aqui numa consolidação, olha aqui, eu tô de lado. Ele fala com você. Parece brincadeira isso que eu tô falando, mas é verdade. Você olha pro gráfico, você consegue nitidamente, olhando de uma forma um pouco mais para trás, assim, um pouco mais macro, entender se ele tá trabalhando de lado, se ele tá trabalhando subindo, se ele tá trabalhando caindo. Você consegue olhar, entendeu? Tô entendendo. E no caso da tendência?
A tendência de alta sempre vai ser topos e fundos ascendentes, né? Ele vai estar sempre trabalhando em topos e fundos ascendentes. Você também consegue ver, tem uma visão espacial, você consegue olhar que ele está subindo. Você olha, esse gráfico está subindo, né? E numa tendência de baixa, nada mais é do que topos e fundos o quê? Descendentes. Então você olha para o gráfico e você vê que ele está caindo. Isso é a força majoritária, é a tendência primária que a gente chama. Então, os ciclos de mercado, eles normalmente são vistos como tendências primárias. Isso aí, para quem estudar um pouquinho mais de análise técnica, teoria de Dow, enfim, você consegue ver que são tendências primárias. É o movimento primário do gráfico, do mercado, do ativo que você estiver olhando. E como eu sei que aquela, por exemplo, às vezes você está vendo uma tendência de baixa muito forte, o mercado começa a reverter um pouco. Como eu sei que o mercado reverteu ou se ele vai continuar na tendência? Quais são os sinais que tu costuma observar que tu fala, não, agora ele vai reverter? São 3 coisas que eu acho principais. Canais, movimentação em canal, padrão gráfico e região. Você entender a região que ele está trabalhando. Então, quando chega numa região importante, você sabe que ali é um ponto que ele pode vir a reverter. Então, você vai utilizar ali também padrões gráficos, né? Que é o segundo ponto que eu estava falando. Você vai usar, por exemplo, um fundo duplo, se estiver caindo. Mas aí tudo tem o se. Se ele fizer um fundo duplo e se ele romper expressivamente para cima, o topo anterior, aí você pode traçar uma FIBO para buscar uma reversão de mercado, tá entendendo?